Atos capítulo 3. E hoje, chegando no capítulo 3 de Atos, nós vamos ter a alegria de desfrutar do texto bíblico, irmão Juarez. E este capítulo é um capítulo em que nós vamos notar claramente a ação de Deus. Capítulo 3, capítulo 4. Claro, em todas as escrituras nós enxergamos o agir de Deus, mas em especial no capítulo 3, nós podemos dizer que é um capítulo onde há muitas experiências e experiências de oração, e você vai entender isso. Eu diria, qual crente não tem uma experiência de oração para contar? Os irmãos sabem, eu sou mineiro, e mineiro gosta de contar histórias, principalmente a gente que veio lá da roça. Nós gostamos de histórias e boas histórias. E uma das histórias que por muitas vezes nós temos contado aqui na igreja é da resposta de Deus em relação à vida do João Rafael. O João para nós, assim como a Ana, são frutos de milagres. O João foi literalmente diagnosticado pelos médicos no 3º mês de gestação de uma síndrome que seria algo muito desafiador e raro. Mas o Jeová Rafá o curou no ventre da mãe. E aí quando João pula aqui, vem, corre, digo assim: Senhor, obrigado pelo milagre. O Senhor é um Deus que responde à oração. Esta semana aqui pela madrugada nós estávamos em oração e a irmã Esté chegou aqui com muitas dores. E ela disse: eu vou me ajoelhar, e ela deu esse testemunho na quarta-feira. Eu vou me ajoelhar e orar. E enquanto ela orava, Deus tirou as dores. Você acredita nisso? Você crê num Deus que cura? Você crê num Deus que é um Deus de milagres? Você crê num Deus que responde à oração? Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é um Deus que responde como eu quero que Ele responda, mas é um Deus que na sua soberania e na sua vontade, Ele atende e responde à sua igreja. E Atos capítulo 3, Giovanni, é uma destas histórias de respostas de oração, é uma dessas histórias de respostas de milagres, Fábio, e que nós queremos juntos meditar hoje. Nesse capítulo nós temos, na verdade, um milagre e um sermão. Você que está conosco hoje, se depois você quiser assistir as 4 primeiras mensagens, nós estudamos a Bíblia aqui de maneira segmentada. As 4 primeiras mensagens estão no canal da igreja, no YouTube. Então você pode assistir as 4 primeiras do capítulo 1 e 2. E hoje nós chegamos no capítulo 3. O capítulo 3 nada mais é do que dividido em 2 partes. A etapa do milagre e a etapa do sermão. E é muito didático a construção desse capítulo, Christian. Por quê? Porque todas as vezes que nós temos um milagre nas escrituras, às vezes nós ficamos muito encantados, Jetro, com o milagre. Mas na verdade, o mais importante não é o milagre, é o que Cristo ensina. São os ensinamentos que vêm posterior ao milagre. Às vezes nós ficamos tão impactados com o milagre, mas aquilo que Jesus ensina posteriormente ao milagre, as lições que nós aprendemos nas escrituras, fruto de um milagre, muitas vezes elas são maiores do que o milagre vivenciado. Quando a gente olha esse texto, e eu falo muito sobre isso porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração é tão endurecido como ser humano, que nós ouvimos, mas às vezes nós só compreendemos algumas verdades de Deus e sobre Deus, quando nós vivemos determinadas situações da nossa vida. Tem milagres que eles nos descortinam a Bíblia. Semana passada nós estávamos conversando, eu e o Christian, e o pastor William, e os irmãos conhecem a história do nosso milagre. O Christian é nosso milagre aqui da igreja, dentre muitos.
E a gente falava sobre o tempo em que ele estava na UTI. Ele ficou 36 dias entubado por causa da Covid. E nesse processo todo, em 7 dias, ele perdeu seu pai e a sua mãe. Foi muito difícil, é muito desafiador essa história, e nós conversávamos sobre ela. Mas uma das coisas em que nós conversávamos foram os pontos em que nós aprendemos nesse processo. E eu dizia a ele que um dos pontos que mais me marcou em toda a história que nós vivemos juntos foi no dia em que nós tínhamos presenciado o velório do corpo da mãe dele. E nós saíamos voltando para casa. Nós tínhamos recebido uma ligação do hospital em que ele não estava bem. Mas na hora que a gente estava subindo, vindo embora, nós oramos. E eu nunca vou me esquecer daquela oração. E depois eu descobri que quem estava lá era a gente, o Cardoso, o pequeno grupo dele. E o Cardoso fez a mesma oração, mano. Nós não iríamos mais voltar àquele lugar. E graças a Deus, Deus ouviu a oração, tu está aqui. Naquele momento Deus falou ao meu coração que precisava de um passo de fé. E o passo de fé era multiplicar o PGM que ele iria liderar com ele na UTI. Isso também parecia uma loucura. E nós fizemos isso. Deus tinha mandado fazer e nós fizemos. E até alguns irmãos ficaram olhando assim quando saiu a lista. O PGM vai se multiplicar e o líder é quem? É o Cristo. Ele está onde? Está entubado. Mas ele vai sair de lá, irmãos, porque Deus falou que ele vai sair de lá. Esse é o Deus, irmãos, que responde a oração. Mas esse mesmo Deus que responde a oração, ele responde segundo a sua vontade, segundo o seu querer, mas mais do que o milagre, ele quer nos ensinar lições. E o que nós aprendemos em tudo isso já, não é, Cristian? E tantas outras situações que nós aprendemos com tudo isso, é o que acontece nesse capítulo 3. Acontece um milagre e depois vem um sermão. Um dos comentaristas que particularmente eu mais gosto é Matthew Henry. É um homem extraordinário, vale a pena você adquirir uma das bíblias dele, a Bíblia de comentários. Os comentários são muito grandes. Mas ele diz, falando sobre esse texto, que a primeira parte do discurso ela abre uma ferida, mas a segunda parte do capítulo 3, o Senhor aplica o remédio. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria que você acompanhasse a leitura das Escrituras. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata e não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém. Aleluia! Na semana passada, ou na retrasada, pastor Aguinaldo concluiu o capítulo 2, pregando em Atos 2, 42 a 46, falando sobre as características de uma igreja que é cheia do poder de Deus.
Uma das características de uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja em que vive os milagres, vive sinais, há temor. E aqui nós temos esta característica, uma igreja que estava vivendo mais uma experiência de milagres. Eu imagino que esta igreja, Lucas não consegue narrar tudo que aqueles irmãos tinham vivenciado, de tantos milagres, tantas situações. E aí, quem estava na cena? Pedro e João. E esse homem que nós o conhecemos como coxo. Quando pensamos em Pedro e João, nós lembramos, Fernando, de dois apóstolos, homens que andaram com Jesus, mas com características muito diferentes. João, conhecido como discípulo amado, e Pedro, aquele que até a experiência pós-ressurreição, um homem que muito impulsivo. Mas interessante, quem é Pedro depois daquele encontro comendo peixe com Jesus? Depois do tu me amas. Aqui está Pedro, aqui está João, e dois homens de uma vida piedosa, que estão indo ao templo, a hora e o lugar de milagre. Pedro e João estavam subindo porque era um lugar muito concorrido, estar no templo orando. E imagina o coração daqueles dois em pensar que dentro do templo, ao redor do templo, muitos do que ali estavam precisavam conhecer acerca de Jesus. E eles também tinham um conceito muito vivo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse era um conceito muito claro a eles, de estar na casa do Senhor, de estar em busca, de estar em adoração. E era a hora da oração. Os judeus observavam, meus irmãos, a oração 3 vezes ao dia. Pela manhã, por volta das 9 horas, à tarde, por volta das 15 horas e no pôr do sol. E aqui nós temos judeus devotos. E é interessante que esta primeira igreja, se assim podemos dizer, esses primeiros discípulos de Jesus, numa grande maioria, eram judeus agora convertidos, seguidores do Messias, mas que ainda tinham boas práticas e excelentes práticas de devoção, de ir ao templo, de buscar a face do Senhor, de estar ali em oração. Mas é interessante que ao chegar ali, eles se deparam, versículo 2, com um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta formosa para pedir esmolas aos que entravam. Um homem que não tinha com toda certeza os seus recursos, mendigo, coxo, à porta do templo. Imagine, irmãos, a humilhação com que aquele homem passava, pela sua dificuldade motora, e diz o texto que ele não se tornou alguém, mas ele nasceu desta forma, e nascendo desta forma, era toda uma vida enfrentando essa circunstância. Não foi um acidente, mas foi do ventre da mãe, algo que o paralisava. E eu fico a imaginar que isso não paralisou apenas a sua locomoção, mas isso tenha também paralisado a sua vida, a sua história, a sua jornada. Mas não imaginava ele que aquele dia seria diferente. E eles estavam chegando ao templo, e é interessante que a porta do templo, ali tinha a combinação de duas coisas: de um homem que precisava, e precisava legitimamente, e de corações piedosos, que gostariam e gostam de ajudar. Deus tem me permitido ao longo dos anos de participar de muitos trabalhos evangelísticos em cidades de romarias. Trindade, Lapa, Aparecida, o Ciro de Nazaré. E quando a gente vai numa cidade de romaria, e a última vez que eu estive em Trindade, eu vi essa cena tão viva. Próximo ao santuário do Divino Pai Eterno, em uma parte ali estavam muitos homens e mulheres, pedindo ajuda, e muitos na espera de um milagre. Porque naquele lugar é um lugar onde muitos que passam, com essa mente e coração generoso, até pelo momento da devoção, lançam uma moeda.
Assim estava esse homem, à porta do templo, encontrando corações bondosos que por muitas vezes passavam por ali e entregava algo. Mas olha que interessante, Fernando, o versículo 3 diz que quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, ele pediu que desse uma esmola, mas Pedro e João deu uma resposta, em especial Pedro, porque o texto narra a resposta de Pedro, irmã Samara. Pedro diz assim: olha para nós. Cristian, eu tenho estudado a Bíblia desde criança, eu nunca tinha notado isso. Numa geração que é tão egoísta, que canta olha para mim, olha como é que é interessante isso. A nossa geração é uma geração onde o homem se tornou o centro, onde o homem muitas vezes acha que é ele que tem o poder. Mas é interessante a expressão que Pedro usa: olha para nós. Não olha somente para mim, não, olha para nós, porque o Evangelho é muito mais do que eu, o Evangelho é muito mais do que eu penso, a vida cristã é muito mais do que possa acontecer através de mim, é o senso de comunidade. É por isso que uma geração em que a gente canta olha para mim, olha para mim, olha para mim, como se nós quiséssemos ser o centro em que Deus tem que nos servir. Pedro nos ensina a convidar, olhar para nós. Mas não fica aí, Pedro diz assim, olha para nós. E quando Pedro pede para ele olhar, Pedro vira e diz assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou. Imagine as expectativas deste homem ao ouvir essa primeira etapa da frase. No fundo, o que ele estava precisando, como diz os meus irmãos, é la plata. O que ele precisava aos seus olhos humanos eram recursos. E a primeira resposta de Pedro e de João ao dizer olha para mim, é dizer: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro. Talvez se fosse alguns dos que pedem na nossa geração, na hora viraria a cara e iria embora. Não daria nem tempo sequer de completar a frase. Imagine o coração deste homem ao ouvir: nós não temos prata, nós não temos ouro. As expectativas do coxo estavam totalmente frustradas. Mas é interessante, Wilson, que eles continuam e dizem: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Meus irmãos, e o milagre aconteceu. Sabe o que me chama a atenção aqui, Christian? Que muitas vezes nós ficamos frustrados quando Deus não contempla as nossas expectativas, e às vezes as nossas expectativas não passam de buscas por esmolas, e Deus está enxergando lá na frente. Esse mendigo, talvez, esse coxo, melhor dizendo, ele só enxergava a sua necessidade. E aí quando ele ouve: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Ou seja, Deus, ele faz sempre muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele mudou a sua história. Imediatamente os seus pés, os seus tornozelos se firmaram, e ele deu um salto, ele ficou de pé e começou a andar. Ele entrou no templo, ele foi pulando, ele adorou a Deus. É interessante que o texto diz no versículo 7, Giovana, que Pedro pegou ele pela mão, mas Pedro ajuda, só que Pedro não o carrega. Pedro é apenas o instrumento para levantá-lo, mas quando ele levanta, ele sai andando, ele firma os seus pés, ele corre, ele salta. Sabe por quê? Porque Deus, muitas vezes na nossa jornada, Ele nos dá a mão e nos levanta, mas a gente fica esperando que Ele nos leve nas costas. Nós precisamos pegar a parte que Deus já fez e transformar isso em realidade, andando, pulando e glorificando a Deus. Deus não vai fazer a parte que a gente tem que fazer. Pedro ajudou, mas ele respondeu. E ele respondeu como? Andando, pulando. É interessante isso. Ele se levanta e caminha, e aquele alvoroço todo, o povo vê.
E o povo começa a glorificar a Deus. E o povo começa a exaltar a Deus. E no meio de toda aquela exaltação, Pedro pega a palavra. E aí o texto segue, depois você pode ler em casa, que Pedro diz assim: vocês estão achando que isso foi a gente? Vocês estão achando que fomos nós que curamos esse homem? Não fomos nós não, é Jesus, aquele que vocês crucificaram, o autor da vida, e ele está vivo. Aí Pedro prega uma mensagem extraordinária de arrependimento e salvação. O coração do povo estava quebrantado e o evangelho é pregado. E aquela multidão, diz que ele estava no pórtico de Salomão e ele está pregando. Só que quando ele termina a mensagem, tem um problema. Os doutores do templo estão enciumados e levam quem preso? Pedro e João. Interessante isso. E eu estou chegando nessa história toda para chegar no versículo principal que eu quero chegar, para depois voltar ao capítulo 3. Porque essa história adentra o capítulo 4. E nessa história que adentra o capítulo 4, eles são presos, diz o capítulo de número 3, são levados ao Sinédrio, e Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, prega. Só que é interessante, no capítulo 4, verso 14, 13 e 14, a resposta dos doutores da lei. E é aqui que eu quero chegar. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. A chave de toda a interpretação do capítulo 3, a chave de interpretação do 3 inteiro, de tudo que aconteceu no 3, os milagres, a ousadia, a forma como Deus usou Pedro, a forma como Deus usou João, ela está aqui, e ela nos é revelada, sabe por quem? Pelos doutores da lei, e eles chegam e reconhecem, olha, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados, sabendo que eles eram homens indoutos, homens que não tinham conhecimento, gente simples, gente que não sabia, talvez não tinha nem muito reconhecimento, eles ficaram admirados. Por que eles ficaram admirados? Olha a palavra deles, com tudo que tinha acontecido, e eles reconheceram o quê? Que Pedro e João tinham estado com quem? Com Jesus. Pedro e João estiveram com Jesus. Sabe o que é isso? Intimidade. A oração e a intimidade leva a ação de Deus na nossa vida. Tudo que acontece, Fábio, no capítulo 3, tudo que nós estamos vendo de milagres, tudo que nós estamos vendo de ousadia, tudo que nós estamos vendo acontecer no capítulo 3, nada mais é de que uma resultante de 2 homens que tinham gastado tempo na presença de Jesus, de 2 homens que estavam com Jesus, de 2 homens que andavam com Jesus, de 2 homens que tinham intimidade com Jesus. E o que isso faz conosco? Olha o quanto é interessante quem está com Jesus. Sabe qual é a primeira coisa que me chama a atenção aqui? Uma vida de devoção, uma vida de busca, uma vida de adoração, uma vida de oração, nos torna sensíveis ao clamor do outro. Pedro e João se tornaram sensíveis ao clamor daquele homem. Razão de quê? Porque eles eram bons? Não! A sensibilidade de Pedro e João é fruto de quê? De ter estado na presença de Jesus, meus irmãos, porque quando nós estamos na presença de Jesus, o nosso coração se torna sensível à necessidade do outro, o nosso coração se torna sensível ao outro que carece, porque eu imagino quantas vezes até mesmo os discípulos não passaram ali.
Esse coxo não estava ali provavelmente no primeiro dia, mas era algo costumeiro, nos dá a entender o texto. Por inferência nos dá a entender que ele vinha ali por outras vezes. Quantas pessoas não passavam ali, quantas pessoas não jogavam uma moeda, quantas pessoas não davam uma esmola, mas passaram dois homens ali, que tinham uma intimidade com Jesus, e eles enxergaram muito mais do que a necessidade de uma esmola. Sabe por quê, irmã Dayana? Porque quando nós andamos com Jesus, mais do que a sensibilidade ao clamor do outro, nós passamos a ter discernimento espiritual. E Pedro e João têm discernimento espiritual daquela situação, e nota que aquele homem precisava muito mais do que uma prata, muito mais do que uma moeda. Ele estaria contente com uma moeda. Como na nossa sociedade tem muitas pessoas que procuram Jesus em busca de uma moeda e ficariam contentes apenas com uma moeda. Querem Jesus apenas para resolver as suas condições financeiras, querem Jesus apenas para resolver o seu milagre, querem Jesus apenas para resolverem a sua situação urgente do agora. Mas Jesus, Ele quer resolver os nossos problemas mais profundos e maiores. Ele quer mudar a nossa vida para sempre. Ele quer mudar a nossa história de hoje para todo sempre. E o texto diz que os dois tiveram sensibilidade, discernimento espiritual em compreender que a maior necessidade daquele homem não era uma simples oferta. Agora, uma coisa interessante. Irmão bispo, Pedro vira e diz assim, verso 6: eu não possuo prata e eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que Pedro tinha, irmão Jetro? Autoridade. Mas a autoridade não era dele mesmo. A autoridade tinha sido enviada e dada daquele que o comissionou. Vão. Mateus capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, eu estou dando autoridade a vocês, e façam discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vocês têm autoridade, a igreja tem autoridade dada por Jesus. E aqui nós temos dois homens que numa vida de devoção, numa vida de oração, eles conseguiram enxergar a necessidade do outro. Eles tiveram discernimento espiritual em entender que era muito mais do que uma esmola, mas eles também tinham autoridade no nome de Jesus. Diferente daquela turma mais à frente do livro de Atos, que quer expulsar um demônio em nome do Jesus de Paulo. Lembra desse texto? Olha, Paulo nós conhecemos, Jesus também, mas vocês a gente não sabe quem é não. Vocês, nós não conhecemos vocês. Sabe por quê? Porque a autoridade é fruto de intimidade com Deus. Tem gente que grita, tem gente que fala alto, tem gente que tem até aparência de autoridade. Eu era muito menino, meus pais não eram crentes, mas eu me lembro de uma cena que eu nunca vou me esquecer dela. Meu pastor, meu pai na fé, um homem muito devoto, um homem de oração. Certa vez um filho de uma vizinha estava possesso, e aquela luta toda, e pediram para chamá-lo. E a gente, menino, sem saber muito o que estava acontecendo, mas eu me lembro dessa cena como se ela estivesse passando numa televisão para minha frente agora, que eu nunca vou me esquecer disso. Aquela casa estava em gritos e em berros, mas eu lembro que quando aquele homem tão simples, com uma Bíblia encapada com calça jeans, nunca vou esquecer disso, um terninho surrado, um sapatinho meio empoeirado, desceu de uma Brasília bege, fechou a porta. Já estavam na porta e ele foi entrando. À medida que aquele homem entrava naquela casa, a paz chegava naquele lugar.
Ele orou, repreendeu aquele demônio, expulsou aquele demônio em nome de Jesus, e veio paz sobre aquela casa. Aquele homem tinha autoridade. Ele não gritou, não teve show, ele não tirou o paletó e rodou. Não. Ele, na sua simplicidade, ele chegou e orou. Autoridade espiritual, fruto de intimidade com Deus. Sensibilidade, discernimento, autoridade. Agora eu termino aqui. Uma vida de intimidade, ela glorifica a Deus. Tudo que ocorreu, Pedro não disse assim, fui eu, cara. Pedro não diz assim, vai lá na minha igreja, porque lá tem milagres. Pedro não diz assim, vai lá no meu ministério, porque o ministério onde Pedro prega, milagres acontecem. Pedro não faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque qualquer que seja a manifestação do Senhor através das nossas vidas, não é para a nossa credencial, é para a glória de Deus. É extraordinário esta experiência, quando Pedro e todos que ali estão reconhecem o quê? Que foi Jesus que fez isso. A ponto de Pedro, logo em seguida, quando alguns gostariam de dizer, olha, foi você. E Pedro vai dizer, não somos nós não temos capacidade de fazer isso, nós não temos condições de fazer isso, toda a autoridade está no nome daquele que morreu e ressuscitou e hoje está vivo, e o seu nome é Jesus, o autor da vida. Pedro reconhece a glória do Senhor, porque ele sabia que ao Senhor deva ser dado toda a glória. Agora eu queria terminar essa noite te fazendo uma pergunta. Qual a razão de muitas vezes, hoje, nós não vivenciarmos as mesmas experiências dos apóstolos? Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a autoridade delegada é a mesma. O que mudou? Uma das mensagens mais profundas que eu ouvi nesse texto foi do pastor da Samara, num acampamento de jovens e adolescentes. E ele usou a seguinte frase: o nosso grande problema é que hoje nós temos prata e nós temos ouro. Uau! Nós temos muita prata e nós temos muito ouro, mas nós não temos estado com Jesus. Essa semana eu estava lendo um livro de uma pessoa que eu admiro muito, que é Rosely Apple, e ela transcreveu no seu livro um trecho do sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado. É um dos textos mais conhecidos. Jonathan Edwards foi um gigante nas mãos do Senhor. Ele pregava com tanta convicção, e ele tinha tanta autoridade, que no dia em que ele pregou esse sermão, aproximadamente 500 pessoas se converteram. A história diz que naquele dia, as pessoas tinham tanta convicção de arrependimento e pecado, que elas sentiam a morte à porta. Homens choravam. Foi um derramar do Senhor, e ali então nós temos a história do primeiro grande avivamento. Quem gosta da história dos avivamentos, vale a pena ler Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Autoridade. Talvez a nossa grande dificuldade é porque nós temos prata e nós temos ouro.
Talvez nós tenhamos muita prata na nossa geração. Nós queremos, meus irmãos, ver coisas sobrenaturais. Nós queremos ver coisas extraordinárias. Mas talvez é muito difícil para nós levantarmos as madrugadas e botarmos a bolacha do joelho no chão. Continuo acreditando na teologia da irmã Maria Helena, que eu aprendi na minha adolescência e nunca vou me esquecer. De madrugada a fila é menor. Mas às vezes nos falta madrugada na nossa vida. E pode ser outro horário, a questão não é o horário, a questão é quanto tempo nós investimos. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisas que nós só vamos conhecer quando nós estivermos na presença. Mas às vezes nós não investimos tempo na presença, nós não oramos como deveríamos, nós não buscamos como deveríamos e gostaríamos que as coisas acontecessem como já aconteceram. Esse texto do capítulo 3 está nos ensinando que se nós queremos de fato ver coisas extraordinárias, nós precisamos estar com Jesus. E aí eu queria apenas agora que você olhasse para os 5 dedos da sua mão, e não tem nada de místico nisso. 5, ou melhor, vou ser mais generoso, nos 10. Fechando dedo por dedo, e essa é uma experiência sua. Quanto tempo você gasta por dia em oração? Vai fechando assim, ó. Eu gasto 1, 2, 3, 4, 5. Os sacerdotes terminam dizendo: estes homens não são letrados. Estes homens não têm conhecimento nenhum, não. Mas tem uma coisa: esses homens andam com Jesus. Irmãos, eu não quero outra referência sobre a minha vida. Com muita sinceridade. Às vezes a gente fala muito de legado. Todos nós queremos deixar um legado. Todos nós sonhamos em deixar um legado. Qual é o nosso legado? Nós podemos dizer que o legado de Pedro e João era andar com Jesus. Queria que você ficasse de pé. Os meninos vão chegar aqui, mas eu queria orar com você. Nós estamos terminando. Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta em oração? Ou melhor, não gasta, você investe em oração. Muitas vezes, irmãos, muitas coisas na nossa vida estão literalmente travadas no mundo espiritual. Muitas coisas na nossa vida estão paradas. Muitas coisas na nossa vida estão literalmente, a nossa vida, nosso discernimento, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver nossa família, a nossa forma de ver os problemas que a gente enfrenta, muitas vezes está totalmente na ótica da prata e do ouro. Quando na verdade a gente precisava ter ótica do discernimento espiritual. Só que para ter discernimento espiritual tem que ter vida espiritual. Não tem como ter discernimento, não compra discernimento espiritual na farmácia. Olha, eu gostaria aí de 15 comprimidos de discernimento espiritual por essa semana. O senhor pode me vender? Ah, eu também gostaria de mais 30 de santidade, 40 de oração. Irmãos, eu já li muito livro sobre oração e amo ler livros sobre oração. Mas só teve um jeito que eu aprendi a orar. Sabe como? Orando. Não tem outro jeito da gente aprender a orar, orando. E aí você começa, no primeiro dia você vai orar, e você fala assim: meu Deus, já orei um dia. Aí você vai ver que foi 5 minutos. E é muito provável que nesse dia que você vai orar 5 minutos, você vai notar uma coisa. Depois enxergue a sua oração. Você orou apenas por você mesmo.
Sabe o que torna a nossa vida e a nossa devoção com Deus longa? É quando nós esquecemos de nós mesmos e começamos a orar por outros. É incrível. A lista cresce, meu irmão. E você vai lembrando de nome, você vai lembrando de um, você vai lembrando de outro, você pede por um, você pede por outro, você ora por um, ora por outro. Aí daqui a pouco você vê no relógio, já passou 15, 20, 30, 40 minutos. A gente está aqui toda quarta-feira de 5 a 6 da manhã. Tem dia que a gente chega aqui e fala assim: olha, já acabou, já foi tão rápido, foi. Quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo você está orando? Talvez a gente está com muita prata e muito ouro, mas nós não estamos vivendo aquilo que é o básico da nossa fé, que é a nossa experiência devocional diária, de investir tempo com Deus. Queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor agora. À luz da prova que você fez, lá dos dedos, você sabia que a média que um cristão americano investe em oração são 3 minutos? Mas às vezes a gente fala assim: é tão pouco. Mas será se a minha passa de 3? Na verdade, as nossas orações muitas vezes já se tornaram rezas. Elas já estão tão monótonas. E a gente às vezes simplesmente já está com sinais, somente dizer: Deus, obrigado. Qual é a nossa vida de oração? Quando a gente levanta: Senhor, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Consagramos ao Senhor esse dia, abençoa, me livra, Senhor, do mal, me leva para o trabalho, que seja um dia de bênçãos e de paz. Amém. Meio-dia: Senhor, muito obrigado por esse alimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui de comer. Obrigado, Deus, não deixe faltar na nossa vida. 5 da tarde: Senhor, obrigado por esse lanche. Oh, Jesus, obrigado pelo lanche que o Senhor nos deu, pelo jantar que o Senhor nos deu. Aí à noite a gente diz assim: Deus, me dá uma noite de sono tranquila. Oramos 4 vezes. Mas como foram essas 4 orações? Muitas vezes automáticas, repetitivas, com pouca intimidade, e muitas vezes apenas para cumprir uma rotina. Sabe o que é isso, irmão? Nós caímos na rotina da religiosidade. Somos apenas religiosos e nós não temos intimidades com Deus. Intimidade com o Senhor é fruto de relacionamento. Relacionamento é fruto de oração, de tempo a sós com Deus, na palavra e na oração. Fala com Deus hoje, e eu queria que você falasse com Ele: Deus, muda a minha vida de oração. Deus, muda a minha vida de oração. Deus, muda a minha vida de intimidade com o Senhor. Deus, muda a minha história. Muda, Senhor, a minha forma de enxergar. Deus, muda, Senhor, a minha forma de ver. Senhor, em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor. Pai, nessa noite nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor mude a nossa vida. Deus, quantas vezes nós estamos confiados na prata e no ouro, nós passamos a confiar, ó Deus, em nós mesmos, e esquecemos de buscar o Senhor. Quantas vezes, Deus, nós temos uma mentalidade egoísta de pedir o Senhor para enxergar somente a nós mesmos, quando na verdade nós deveríamos olhar o corpo como um todo. Deus, quantas vezes nós estamos confiados no recurso que o Senhor nos deu, nós estamos confiados nas coisas que o Senhor já abriu e nos abençoou, mas nós não temos colocado a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós não oramos mais, Pai. Nós não dependemos mais da provisão, porque achamos que temos o salário. As nossas decisões são tomadas agora fruto do consultor e não da direção divina. A nossa vida agora não caminha pela orientação do Espírito Santo e da palavra, mas é do que eu acho. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. E nós te pedimos: muda a nossa vida de oração. Muda a nossa vida de devoção.
muda a nossa vida com o Senhor, ministra ao nosso coração, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade a nós, constrange o nosso coração, mostra o nosso pecado, Pai, e faz, ó Deus, de nós, aviva o nosso coração, Senhor, dá-nos do Teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser, aviva, Senhor, o nosso coração, ateia fogo, Senhor, dos altos céus no nosso coração, como o hino 171 que nós cantamos. Traz um avivamento, um reavivamento sobre o nosso coração, em nome de Jesus, amém, Senhor.